Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, já quero começar falando que essa aula de hoje é uma aula de desenvolvimento pessoal, tá? Por quê? Porque nós vamos ter aqui um passo a passo bem prático do que nós precisamos fazer. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês anotarem esse passo a passo, que é muito importante, o passo a passo que eu vou passar hoje por aqui, tá? Inclusive, eu vou até deixar um material de apoio para vocês na descrição dessa aula, para que você tenha mais clareza, fique mais claro na sua mente mesmo o que nós vamos falar hoje. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês aqui é que você defina e tenha bem claro um objetivo na sua mente. Por que você está falando isso, Fran? Eu quero que você tenha bem claro aonde você quer chegar, né? Isso tem que ser, gente, muito bem definido e muito bem claro. Por quê? Porque senão fica algo, assim, muito vago. E já diz aquele ditado, você já deve ter ouvido falar, né? Que quando a gente não sabe onde nós queremos chegar, qualquer lugar ele serve. E não pode ser assim, gente. Então eu quero que você separe aí um caderno e anota tudo. Isso é muito importante. Se não fosse importante, eu não estaria falando disso aqui pra você, ok? Então nós vamos combinar dessa forma, então. Eu quero que você, então, separe um caderninho aí e anota tudo que a gente vai conversar hoje. Defina em uma folha, gente, qual que é o seu objetivo. Por exemplo, eu quero aumentar o meu faturamento para tanto por mês. Eu quero atender 10 clientes por semana, Fran. Não, meu objetivo é ganhar tanto por mês. Gente, as coisas, elas começam a fluir para você quando você define bem o seu objetivo e começa, então, a fazer o quê? Focar 100% nele. Por exemplo, eu quero, Fran, alavancar o meu negócio e atingir tal resultado. Então faz uma anotação, sabe? Anota bem claro esses objetivos como se fosse um checklist, para que você tenha certo na sua mente onde você pretende chegar. O que eu quero te dizer com isso? Que é muito importante, né? Você ter bem definido as suas metas. Metas para esse ano, meta para esse mês, defina claro a sua meta e aí em cima disso você vai então começar a olhar para as coisas e começar a trabalhar para você conseguir aquele determinado resultado, né? Gente, às vezes, sabe o que eu percebo? Que a gente acha que a gente tem muita dificuldade, sabe? Eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo, e na verdade, gente, não é dificuldade, é que nós não conseguimos desenvolver algo, porque o que acontece? Quando nós paramos para analisar, nem nós sabemos, na verdade, onde a gente quer chegar. Não tem definido, sabe? Qual que é a nossa meta, qual que é o nosso objetivo. Por isso que definir é muito importante. Então, nessa aula que eu vou usar com vocês, né, é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês, então, terem essa clareza de forma, assim, muito mais fácil, muito mais objetiva. Enfim, vamos lá, então? Então, o que nós vamos falar hoje? Basicamente, gente, a gente vai falar de recurso e vamos falar de interferências. E tudo que eu tô te falando, anota, é importante. Anota aí, então, o que eu tô te falando agora. Quando você se sente, então, muito perdida, por exemplo, sem saber, né, o que você quer fazer, é pura falta de clareza. Às vezes, nós, né, principalmente nós, mulheres, né, tô falando com bastante mulher aqui. Então, se você é mulher, você vai entender o que eu quero dizer. Às vezes a gente quer ser 1001, né, a gente quer fazer milhares de tarefas, várias coisas ao mesmo tempo. Gente, não é assim que funciona. Por quê? É humanamente impossível você dar conta de tudo o tempo todo. Gente, e presta atenção, infelizmente isso não dá, tá? Então, vamos pro nosso conteúdo, tá? Porque o que eu quero falar aqui primeiro pra você, nós vamos falar sobre recursos internos. Então, anota o que eu te falei, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo e mais pra frente você vai ter clareza do que eu quero te dizer, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre recursos internos. O que é isso, Fran? Recurso interno. Gente, tudo que a gente tá falando vocês estão anotando, né? Então vamos lá, recurso interno. Qual que é a habilidade que você tem? Algo de bom, né? Algo que você faz bom. Por exemplo, eu tenho um recurso interno que eu sei lidar ali com o cabelo. Esse é o meu recurso interno. Eu sou muito comunicativa, mas não é sobre mim. A gente tá falando aqui sobre vocês. Então eu quero que você anota isso. Quais são as suas habilidades? Algo que você seja muito boa. Vamos lá, então eu gosto de falar, Fran. Eu gosto de me comunicar. Faço isso muito bem. Gente, isso é uma habilidade. Então, eu não tenho vergonha. Então, isso é um recurso.
Então, o que você faz bem? Você é organizada? Você gosta de falar? Então, anota nesse papel algumas habilidades que você tem, tá? Não precisa anotar, gente, presta atenção, não precisa anotar 50 coisas. Eu quero que você escolha, assim, 3 coisas que você é boa, 3 habilidades suas, sabe? 2 habilidades para que você possa, então, focar nessas habilidades. Aí, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a desenvolvê-la. Qual é o objetivo dessa ferramenta? É simples, eu quero que você pegue aquilo que você é boa, né, certo? E você comece a desenvolver na sua vida, no seu negócio, essa habilidade. Bom, vamos lá para ficar bem claro para você. Mais um exemplo. Quando você entende de fato no que você é boa, você começa então a desenvolver com mais intensidade aquilo. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Que quando você tem uma habilidade, você não exerce ela, o que acontece? Gente, isso é normal. Ela acaba assim atrofiando. Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, mas se você fica muito tempo sem andar ali, o que acontece? Atrofia, gente, fica ali parada. Por isso que quando você tem uma habilidade, treinar, né, é a chave para você poder desenvolver isso. Então, você ter a clareza do que você realmente é boa, e aí você ir treinando isso vai te desenvolver. Por isso, então, que você vai anotar o que eu tô te falando, no máximo, então, 3 habilidades que você tem, que você é boa. E por quê? Porque não adianta nada, gente, presta atenção, lembra que eu te falei que não adianta você querer ser 1001, não dá. Não adianta nada você, então, anotar aí 10 habilidades e você não desenvolver elas. Conseguiu me entender? Que repetição, você consegue me entender que é a chave? Então é isso aí, gente. Então existe aí dentro, com muita clareza, alguma coisa que você faz bem, alguma coisa que você faz de melhor. Então ter essa clareza para que você possa fazer o quê? Desenvolver. É basicamente isso, gente. Muito simples. Então, gente, é isso. É basicamente você ter clareza no que você é boa e você começar a desenvolver ela. Basicamente isso. Como conseguiu me entender? Porque agora a gente vai entrar já em outro ponto, né? A segunda coisa que eu vou falar aqui com vocês é sobre interferência internas, tá? E quais são essas interferências internas? Presta atenção. O que você precisa melhorar? Quais são os pontos que você precisa, então, melhorar em você? É a mesma coisa, gente. Você vai anotar no máximo 3 pontos. Por quê? Então, você vai trabalhar, vai começar a trabalhar e melhorar eles. Então, por exemplo, né? Fran, eu preciso melhorar muito a minha comunicação não é legal. Fran, eu preciso melhorar minhas técnicas. Tá, Fran, eu preciso melhorar a questão de organização. Por exemplo, eu não sei quanto a minha empresa fatura, eu não sei quanto a minha empresa gasta, não sei o que, entra e sai, enfim. Quais são esses pontos que você precisa melhorar? Resumindo, identificar interno, identifique o que você faz que não tá legal, que precisa melhorar. Por exemplo, você tá aqui agora o meu caso. O que eu, Fran, preciso melhorar? Eu já colocaria aí nessa folha, logo de cara, a paciência. Por quê? Porque é um ponto que eu preciso melhorar pra ontem. Gente, eu quero tudo pra ontem. Então, é algo assim que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendeu meu exemplo? É melhorar algo que você identificou aí. Bom, certo? Então é basicamente isso. Nós falamos então sobre os recursos internos e as interferências internas. Os recursos é as suas habilidades, interferência é aquilo que te atrapalha, que você precisa melhorar. Certo? Até aí vocês conseguiram me entender? Porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro ponto, tá? Que é recursos externos. Porque eu quero que você entenda aqui, o ambiente que nós estamos, ele interfere muito no nosso desenvolvimento. Ou seja, ele vai nos ajudar muito, né? Então, por isso que eu quero que você faça aqui, é basicamente que você identifique os recursos que você tem, ou até mesmo as interferências que você tem. Mas agora a gente vai falar sobre os recursos. Identifica aí, anota quais recursos que você tem, que você pode usar para você desenvolver a habilidade que você é boa. Lembra daquela habilidade que você anotou? Então, quais são esses recursos que você tem, que você pode usar a seu favor para desenvolver e melhorar elas? Então, por exemplo, vamos citar aqui para vocês uma situação. Fran, o meu esposo, isso é um exemplo, entende que eu tô te passando aqui, um exemplo bem claro. Vamos colocar uma situação aqui para vocês. Então, Fran, vamos lá, eu tenho um filho e o meu esposo, ele cuida do meu filho para que eu possa estudar, então, 2,
horas por dia. O seu esposo, ele é o que, gente? Seu esposo, ele fica com o seu filho para que você possa estudar. Isso é um recurso, ele acaba sendo um recurso que você tem, ou seja, para que você possa então melhorar. Então o ambiente, ele está te dando a possibilidade de fazer alguma coisa. E é isso que eu quero que você enxergue. O que no seu ambiente é bom e que te ajuda. É pessoas, é lugares. Gente, basicamente você enxergar as possibilidades e usar elas para você desenvolver aquilo que você é boa. Por exemplo, um recurso que eu tenho, Fran, tenho, é a internet com as minhas alunas. Qual que é o meu recurso, gente? A internet, certo? Então, o que eu faço desse recurso? Eu uso a internet para fazer o quê? Para desenvolver a minha habilidade de comunicação. Tá? Que eu acho que eu sou boa em comunicação, então eu estou usando o quê? A internet para poder desenvolver e melhorar cada dia mais isso. Por exemplo, gente, as minhas primeiras aulas, quando eu comecei, né, com esse negócio de montar o meu curso online, as minhas primeiras aulas, as minhas primeiras lives com as alunas, gente, foram péssimas, foram muito péssimas. Inclusive, ainda eu estou melhorando, sabe? Hoje, e eu vou melhorar dia após dia. Mas o que eu, Fran, estou fazendo? Eu acabo então pegando esse recurso que é a internet, de poder falar com vocês, para poder então desenvolver cada dia mais a minha habilidade de comunicação. Você conseguiu entender o que eu quero te passar? Por isso que eu quero que você anota aí quais são os recursos que você tem e como que você pode usar esse recurso para poder desenvolver aquilo que você é boa. Então, gente, é basicamente isso que eu quero te dizer. Você aproveitar esses recursos para você então desenvolver suas habilidades. Então, por exemplo, não tem as habilidades lá que você anotou? Tá, Fran, então vamos lá. Meu esposo, ele fica 2 horas com o meu filho para mim poder estudar, isso é um recurso. Como que você vai aproveitar isso para você então poder melhorar, se desenvolver? Tá, então, Fran, eu tenho 2 horas vagas no horário do meu almoço. Eu vou aproveitar 1 hora para quê? Eu vou treinar alguma habilidade. Tá, no meu trabalho eu tenho essa possibilidade de um tempo mais livre ali para fazer algo. Dá para treinar alguma coisa ali dentro do seu trabalho? Gente, aproveita os recursos que você tem. É basicamente isso. E como eu disse para vocês, não precisa anotar 10 coisas. Anota 3 recursos que você tem para você poder focar neles. Tá, eu tenho então 2 horas livre do meu dia. Tá, então o que eu vou fazer com essas 2 horas livre do meu dia? Vou usar pra quê? É basicamente isso, tá? Então anota aí, lembra, anota 3 coisas, já tá ótimo, já é o suficiente, tá? E vamos pra cima, gente. Vamos colocando aí o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, que recurso eu posso usar para desenvolver tal habilidade. É basicamente isso. Conseguiram me entender? Porque agora nós vamos falar sobre interferência externa. Isso é muito importante. Na verdade, eu acho que é um dos pontos mais importantes sobre o que eu quero falar hoje para vocês. O que é isso? Então, quais são as coisas que estão te atrapalhando, que pode te atrapalhar? Basicamente isso, é você identificar as coisas que estão te atrapalhando, o que são essas coisas, o ambiente que você vive. Por exemplo, é muito barulhento, você não consegue estudar? Isso é uma interferência. Outro exemplo, você está se dedicando muito a alguma coisa que está tomando de repente demais o seu tempo e não está te deixando evoluir. Identificar as interferências que estão te atrapalhando. Será que você está fazendo muitas coisas, sabe, desnecessárias no seu dia a dia? Então eu quero que você pare agora, analise quais são essas interferências que estão te atrapalhando de evoluir. Tá? Então, cuidado, gente, presta atenção, eu sempre falo isso porque isso é muito importante. Cuidado com o padrão de modo automático, tá? Por quê? Porque de repente a gente começa a fazer muitas coisas desnecessárias, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo mais. Então, para um minutinho, identifique quais são essas coisas que estão te atrapalhando para que você possa solucionar isso. Por exemplo, Fran, eu fico muito tempo no celular e não consigo treinar, não consigo estudar. Então o que você vai fazer, gente? Na hora que você for estudar, você vai pegar esse celular, se for preciso, você vai colocar numa gaveta, passar um cadeado. Você consegue me entender? Você vai fazer com que essas interferências externas, né, elas não mais te atrapalhem, para que você possa desenvolver aquilo que você é boa, né? Então,
é por isso que eu falo que esse é um dos pontos mais importantes, porque nós precisamos tomar muito cuidado com essas interferências. Ah, eu não consigo estudar porque o ambiente da minha casa é muito barulhento. Tá, então você precisa solucionar isso. O que você vai fazer para solucionar essa interferência externa? Ah, por exemplo, outro exemplo aqui bem claro, deixa eu pensar, vamos lá. Imagina só, 1 hora por dia você assistir o Netflix, tá? Então tá bom, gente, é só 1 hora por dia que você tá ali assistindo, de repente tá ali com seu esposo, com seu namorado, coloca 1 hora por dia você assistindo Netflix, são 365 horas por ano. Agora você imagina, você pegar essa 1 hora pra você treinar uma habilidade que você é boa, pra você estudar, consegue entender isso? Porque é tão importante você identificar o que tá tomando muito seu tempo, o que está te atrapalhando de evoluir. Agora, gente, se você chegou até aqui, você anotou tudo que eu te falei, anotou suas habilidades, se você anotou o que você precisa melhorar, se você anotou também todos os seus recursos, as interferências, o que você vai fazer diante de todas as informações que você tem aí, ó, na palma da sua mão. Conseguiu entender? Se você anotou, se você falou o que eu pedi pra você no começo, anotar tudo isso então está aí. O seu dia a dia, o que está acontecendo com você em todo momento. Agora, o que você vai fazer para você poder minimizar as interferências e potencializar o seu resultado? Então vamos lá. Para cada interferência, gente, que você anotou, você precisa de uma solução. Por exemplo, você anotou lá, ah, eu tenho vergonha de aparecer no meu Instagram, por exemplo, tá? Então, o que você vai fazer para você poder resolver isso? Então, vamos lá, Fran, tá, eu vou fazer então um stories por dia para começar. Gente, ótimo! Isso já é, sabe, você começar a solucionar o problema, solucionar essa interferência. Agora, outro exemplo, vamos lá, Fran, eu sou muito desorganizada. Tá, então o que eu vou fazer para melhorar isso? Eu vou fazer então uma planilha hoje para poder me organizar melhor, organizar melhor meu dia. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar para cada interferência que você anotou uma ação para você resolver aquele problema. Conseguiu me entender? Você vai identificar e começar a agir. E para começar a agir, tem que ter a clareza, e para ter a clareza, tem que fazer esse exercício que eu te pedi, anotar. Você conseguiu me entender? Agora, outro ponto que é muito importante, tá? Como que eu posso potencializar os meus recursos externos? Então, vamos lá. Eu tenho 2 horas por dia, então, que eu posso estudar. O que eu vou fazer, então, para aproveitar ao máximo essa aula, estudar de fato? Então, anota, gente. Coloca a meta para você mesmo, sabe? No que você vai fazer, e dessa forma eu tenho certeza, depois de fazer esse exercício, você vai conseguir se organizar melhor. Bom, gente, ó, basicamente isso, tá? Eu vou deixar então pra vocês, no final dessa aula, uma legenda aí pra vocês poderem fazer esse exercício. O que eu quero te dizer, né? Eu quero pedir pra você não se sabotar, pra você fazer esse exercício. Se for preciso, volta essa aula de novo com um caderninho, pega lá e vai anotando, faça esse exercício, sem desculpa, tá? Porque eu vou, assim, vou ser bem clara aqui com vocês. Eu estou te dando aqui uma direção, tá? Aí você vai precisar agir, você precisa agir, porque o seu resultado, ele vai depender exclusivamente de você. Então, sabe, se prioriza, se coloca em primeiro lugar. E bora, gente, bora! Basicamente isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Como eu disse pra vocês, se for preciso, volta essa aula de novo e pega o caderninho lá e vai fazendo exercício junto, tá? Vou falar por mim. Quando eu fiz esse exercício, eu coloquei em prática e comecei a anotar. Pra mim foi muito esclarecedor, me trouxe muita clareza. Por isso que eu acho que é muito importante vocês fazerem o exercício. Eu espero muito ter ajudado, porque o que eu fiz aqui é realmente mostrar, dar um direcionamento, agora depende de você. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Espero muito que vocês tenham gostado, então bora pra cima, bora identificar tudo que eu passei pra vocês e começar a agir, gente. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê então numa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.